Sem muita enrolação, quero começar falando sobre esse caso envolvendo o Lucas Romero, né, com algumas atualizações. A primeira do portal aí Revista Colorada, que eles afirmam que o Internacional já acertou o pagamento à vista do Lucas Romero junto à equipe do Independente e já está tudo fechado com o jogador. O portal já vem afirmando, né, há alguns dias que tenham negociações bem mais avançadas com a equipe de Porto Alegre, inclusive com um post aí nessa última quinta-feira, que até muito obrigado, um seguidor aqui me marcou lá no Twitter e eu consegui ver, onde a Revista Colorada colocou o seguinte: em um novo contato com a reportagem nessa quinta-feira, o dirigente do Independente, o Jorge Dimiani, revelou que o Lucas Romero já avisou aos outros clubes interessados que quer jogar no Internacional. O Colorado tem negociação encaminhada com o volante. Então, assim, vocês vão lembrar que desde da última segunda-feira, a palavra quem vai jogar, onde que ele vai jogar, depende muito do Lucas Romero. Porque tem uns pequenos valores que devem ser pagos ao atleta, mas nada assim de, 6, 7 milhões de reais a mais do que o Cruzeiro estaria disposto a bancar, né, para o jogador. E o portal aí, o Revista Colorado, também completa dizendo, no caso no site deles, que o Internacional havia aceitado pagar $700 mil ao Independente, que seria um valor hoje, né, próximo dos 3 milhões de reais. E além disso, a forma de pagamento teria uma compensação para o Lucas Romero de $130 mil, ou seja, ali próximo dos 600 mil reais por conta de uma dívida, né, com o jogador. Então seria um valor próximo a esse, então de 3 milhões de reais, mais uns 1,5 milhão, mais uns 600 mil, justamente por conta dessa compensação de dívidas que o Independente tinha com o Lucas Romero. Então, você acha que o Cruzeiro estaria disposto a pagar 600, 700 mil dólares e esses 130 mil a mais que deveria ser pago ao jogador seria um grande empecilho? Na minha visão, eu acho que não. Então a palavra realmente vai ser definida pelo Lucas Romero. Se ele falar que quer jogar num time, eu acho que isso aí deve ser concretizado. Enfim, o que dizem os portais do Cruzeiro, né, sobre esse caso, que é justamente sobre isso que eu quero falar agora, para dividir aqui esse caso do Lucas Romero em duas partes. Bom, a primeira informação vem lá do Diário Olé, já na manhã dessa sexta-feira, que de acordo com um portal que é especialista no futebol argentino, nas últimas horas o Independente recebeu uma proposta do Internacional pelo Lucas Romero e a primeira oferta foi rejeitada. Então, diferentemente do que havia dito a Revista Colorada, afirmando que o Lucas Romero já era jogador do Independente, ou do Internacional, já teria tudo acertado, o portal Diário Olé trouxe essa informação na manhã dessa sexta-feira. Foi no caso aí por volta das 9 horas da manhã essa notícia de que teria recusado essa primeira oferta. Além disso, Samuel Venâncio trouxe ontem a informação de tarde que assim, o Cruzeiro estaria disposto a pagar uma parte da negociação para ter o Lucas Romero de imediato e não um valor que o Independente não quis ou quer, né? Ou seja, possivelmente seria um valor menor do que aquele que o Independente estava disposto, mas teria sim uma compensação financeira para trazer o volante de 28 anos de idade. A decisão principal, já deixou bem claro, é do Lucas Romero. O Cruzeiro fez todo o esforço necessário, não está longe das propostas financeiras do jogador, não sabemos um pouco sobre salários, né? Mas eu tenho certeza também que não seria uma diferença tão discrepante assim, então vamos ter que aguardar. Esse caso aí do Lucas Romero, possivelmente nessa sexta-feira devemos ter avanços, no final de semana acho bem provável que seja, né, definido o futuro do jogador. Eu tenho uma boa expectativa dele vir jogar no Cruzeiro? Tenho, até porque o jogador tem uma identificação muito forte aqui com a torcida, mas tem que aguardar também justamente por conta disso, né? De ver se o Internacional vai avançar nessas conversas, se o Independente vai aceitar. E uma coisa que eu fiquei bem surpreso, ficaria muito surpreso mesmo se ele fosse jogar no Internacional com o Cruzeiro fazendo todo esse esforço e não sendo aquele Cruzeiro de 2020, né? Nossa, não foi que, por exemplo, subiu para a Série A todo aos trancos e barrancos, não. Um projeto muito bem organizado, tem uma proposta financeira também para o Independente, tenho certeza que não seria um salário baixo para o Lucas Romero, e uma coisa que pesa a favor do Internacional é dele voltar a jogar com o Mano Menezes, onde foi o treinador que ele trabalhou durante todo o período no Cruzeiro. Mas assim, no Cruzeiro, para falar a verdade, eu vejo que o Mano Menezes viu o Lucas Romero muito mais como reserva do que como titular. Obviamente viveu bons momentos, mas o tanto que o Mano Menezes insistia em deixar o Lucas Romero no banco, e agora 2 anos depois está mudando, 3 anos depois, né, está mudando completamente de visão. Enfim, é uma hipocrisia assim gigantesca. E quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha que vai dar nessa história? Se o Lucas Romero ir jogar no Internacional, você acha que queimaria muito o filme dele no Cruzeiro? Eu sinceramente ficaria muito, mas muito surpreso mesmo, para dizer o mínimo, né? E vamos aguardar então nessas próximas horas, que devem ser decisivas, tá, para o futuro do jogador. Então seria um valor próximo de 700 mil dólares para comprar ele do Independente, mais 130 mil dólares também de dívidas
que o Independente tem de atrasos com o jogo. Então vamos lá, né? Quero falar aqui sobre a decisão do Lucas Romero, que de acordo com o Globoesporte.com, se as condições do Independente, no caso do Cruzeiro e do Internacional, forem iguais e a preferência ficar apenas com o jogador, ele vai sim acertar com o Cruzeiro, tá? Essa informação que foi confirmada aí na sexta-feira pelo Globoesporte.com, divulgada aí pelo blog da Raposa, os créditos para ele lá no Twitter, e enfim, né? No caso, o Globo Esporte confirmando que a prioridade do Lucas Romero é, obviamente, em voltar ao Cruzeiro. A questão é, como que ficaria em relação à compensação financeira que teria para ter, né, com o jogador? Essa aí que é a grande questão, que só destacando, de acordo com os valores, o Internacional teria disposto a pagar algo próximo de 700 mil dólares, né? Que podemos dizer ali, algo na casa dos 3 milhões e meio de reais, ainda uma dívida com o atleta de 153 mil dólares, ou seja, mais uns 650 mil reais na cotação atual. Então, se o Cruzeiro quisesse, eu diria que um pacote ali próximo dos 4 milhões de reais teriam que ser oferecidos ao Independente pela compensação para ele ser liberado faltando menos de 6 meses e também para essa dívida, né, que o Internacional estaria disposto a pagar do Independente, que tem com um volante de 28 anos. Então, até mesmo de acordo com algumas informações que eu tinha trago para vocês no decorrer dessa sexta-feira, na parte da manhã, onde a revista Colorada, né, afirmou que em novo contato com a reportagem, o presidente do Independente, o Jorge Damiani, revelou que o Lucas Romero já avisou aos outros clubes interessados que queria jogar no Internacional, né? Então, isso daí é uma coisa. Tem um lado que está falando uma coisa, tem outro lado que está falando outra. Quando acontece isso, o melhor é você não confiar em nenhum, né? Realmente esperar aí até decidir o que vai acontecer. Porque tem um portal que afirma que conversou com o presidente do clube e ele quer jogar no Internacional. Aí passa 6 horas depois, o Globo Esporte afirma que se for depender das propostas e forem parecidas, vai jogar no Cruzeiro. Então, que história é essa, né? Então, vai depender bastante aí das circunstâncias. Diria que é difícil demais, né, nessas horas, até porque deve ser fundamental para fechar o negócio, diferenciar o ruído de realmente algo que realmente existe, né? Fazer essa diferenciação muito complicada, até por conta de que várias fontes que podemos dizer assim, confiáveis, né? Falando que ele vai jogar no Internacional, depois fala que ele quer jogar no Cruzeiro e nada dessa definição, que já tá uma novela bem enjoada, né? Já passando em mais de uma semana, 2 semanas dessas tratativas, sendo intensificada nessas últimas 72 horas. Até mesmo o diário Olé, lá da Argentina, informou que o Independente recebeu uma proposta do Internacional pelo Lucas Romero. Então, assim, foi informado que teve essa proposta, mas foi rejeitada, tá? Essa primeira oferta havia sido rejeitada. Informação já na noite dessa quinta-feira, lá no portal Olé da Argentina. E o Samuel Venâncio também deixou claro que o Cruzeiro estaria disposto a pagar uma compensação financeira para tirar o Lucas Romero do Independente. Não seria, por exemplo, só contratar o jogador esperando que seja de graça ou algo nesse sentido. Não, o Cruzeiro estaria disposto sim a tirar o dinheiro do bolso e trazer uma pequena parte, né, para essa compensação da vinda imediata do atleta. E a Raposa também fez um esforço para ter nessa volta do atleta, que a decisão principal, dependendo assim, vai ser o que o volante decidir. Porque, por exemplo, se tiver propostas parecidas, o Independente tiver acertado as duas, vai caber a Lucas Romero. Onde que ele vai querer jogar? Com o Mano Menezes novamente, no Internacional? Vai voltar ao Cruzeiro, onde ele tem toda essa identificação? Enfim, de acordo com o Globo Esporte, então a decisão do atleta seria de jogar no Cruzeiro, mas tem que ver se vai chegar perto, né, dessa compensação financeira que o Independente está exigindo e também que o Internacional já teria se aproximado, né, dos valores que a equipe do Independente busca. Lembrando que o Lucas Romero chegaria, na minha visão, para fazer um papel mesmo como um volante, tá? Jogador de 28 anos, que foi contratado pelo Independente em julho de 2019 por um valor superior aos 13 milhões e meio de reais. Pelo Cruzeiro foram aí mais do que 4 anos, com 165 jogos, 3 gols e 5 assistências. No futebol argentino, ele tem jogado até, por exemplo, o número que ele teve durante toda a sua passagem pelo Cruzeiro, ele teve nesse último ano pelo Independente, com 43 jogos, 3 gols e 4 assistências, temporada passada também de 49 partidas, 2 gols e 5 passes, só em 2020 que ele não foi titular, né? Não estava muito bem adaptado, até tinha interesse de voltar ao Cruzeiro, por lá ele fez 23 jogos também, lembrando que além do Cruzeiro, do Internacional, o Vélez, né, era um outro time interessado na contratação, na volta do Lucas Romero, que jogou lá de 2013 a 2015, e eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha do jogador? Se o Cruzeiro se aproximar dessa cifra, você acha que ele vai preferir jogar no Cruzeiro? Ou se ele for para o Internacional, né? Como que você vê essa história? Que ia pegar todo mundo muito de surpresa, né? Se ele acabasse não voltando para o Cruzeiro, mesmo com algumas condições do negócio um pouco favorável. Quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários.
Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar nós a chegar a essa meta de 37 mil inscritos e continuar recebendo, né, mais atualizações de vídeos como esse. E o link aqui embaixo na descrição da SSS Game Brasil para você começar a apostar nesses jogos agora da final, né, da Copa do Mundo, na disputa do terceiro lugar, já começando amanhã, no sábado, ao meio-dia.